questão de física era uma tirinha do Calvin e Hobbes, ou Calvin e Haroldo, em português. E aí falava que nessa tirinha, para a gente considerar que a situação está acontecendo é uma temperatura ambiente inferior à temperatura corporal dos personagens. Então, a temperatura ambiente era menos de, tipo, 36 graus, mais do que isso. Menos do que isso, no caso. E aí o Calvin fala pro tigrinho dele, né? Tá quente hoje, né? Aí ele responde, é mesmo. Aí ele fala, mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Aí o Calvin, você não gosta de umidade? E o tigrinho, que é o Hobbes, ou Haroldo, não mesmo. E aí o Calvin fala pra ele, então o sol tá correndo. E aí tá meio difícil de entender, né? Mas tem um lago ali na frente, né? Ele tá falando que eles iam cair no lago. Por isso que ele falou, então o sol tá correndo. Porque ele achou que o tigre dele não gostava da umidade do lago, né? De estar molhado, no caso. Podem dar risada agora, foi engraçado. E aí ele fala, o incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve ser o fato de que, em dias úmidos, e aí vem várias possibilidades de coisas que acontecem em dias úmidos. Ele não estava se referindo à água do lago, né? A umidade do lago. Ele estava se referindo à umidade do ar. E o que tem de ruim em uma umidade do ar muito alta, né? Qual que é o problema? Para a gente responder isso, a gente vai ter que pensar em algumas coisas um pouco mais profundas. Então, vamos aprofundar aqui. Depois a gente volta para ver as alternativas, mas vamos dar uma espiada nas alternativas, né? Ele fala, temperatura do vapor da água presente no ar, o suor apresenta a taxa de absorção de radiação pelo corpo, o ar torna-se mal condutor, o vapor d'água presente condensa. Tá, então a gente já tem noção do que está acontecendo, né? Tem alguma coisa a ver com água virar de líquido para vapor, de vapor para líquido, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos pensar. A gente sabe que existe esse processo geral chamado de vaporização, que seria basicamente a água líquida virar vapor. Isso pode acontecer, e do líquido para o gasoso, né? Vaporização tem a ver com vapor. Isso pode acontecer basicamente de 3 formas. Dificilmente a gente ouve falar sobre isso. Se vocês abrirem o site que eu comentei lá na questão da potência do carro, aquele CREF, o professor que escreve coisas lá, ele fala bastante sobre essa questão da vaporização. Vocês perceberam que eu gosto bastante daquele site. Então, ele fala bastante sobre essa questão da vaporização, de normalmente nos livros aparecer só uma em geral, que é a ebulição. Então, a gente está acostumado a pensar que só existe essa transição de líquido para vapor quando a água atinge 100 graus Celsius e ela entra em ebulição. Isso acontece, é uma possibilidade. Mas pensa comigo, gente, quando vocês botam a roupa para secar lá no varal, a roupa tá molhada, né? E dali um tempo, para que você voltar, ela vai estar seca. O que aconteceu com a água? Evaporou. Mas ela não chegou a 100 graus Celsius. Pode ser que ela estivesse na sombra, ou sei lá, mas mesmo no sol ela não ia chegar a 100 graus Celsius para entrar em ebulição. Então aconteceu de uma outra maneira. Essa evaporação, é o nome mais dado para isso. A evaporação acontece de uma maneira um pouco diferente da ebulição. A ebulição seria algo que acontece tipo, no líquido em geral, né? Todas as moléculas do líquido estão agitadonas. A evaporação, não. A evaporação vai acontecer principalmente com as moléculas que estão ali na superfície e acontece porque elas têm uma certa agitação, de vez em quando algumas vão virar vapor. Independente, aliás, depende da temperatura, mas não precisa necessariamente chegar a 100 graus Celsius para isso acontecer. Depende de alguns fatores, a gente já vai falar quais são eles. Então, a evaporação não necessariamente precisa ser a 100 graus Celsius. Então, ela aconteceria mais ou menos assim, por causa de um movimento natural aí dessas moléculas. Tanto algumas viram vapor, quanto outras se condensam. E tá tudo bem, é normal, isso acontece o tempo inteiro. E aí, os 5 fatores dos quais isso vai depender, eu vou aproveitar o vídeo já pra gente comentar sobre isso. Vai que aparece algum outro vestibular sobre isso, né? É importante a gente ter consciência e muitas vezes isso não é muito reforçado. Então, os fatores são os seguintes. Primeiro fator é a natureza do líquido. Eu tenho certeza que vocês já viram um potinho de acetona que ficou aberto, assim, você, esqueci de fechar o potinho de acetona. E aí não tinha mais nada no potinho que você olhou. É porque depende da natureza do líquido, né? Tem alguns que evaporam muito mais rápido do que a água, por exemplo, mas a água também vai evaporar em uma certa velocidade e outros vão demorar um pouco mais, enfim. Depende do tipo de ligação entre as moléculas que existe ali. Química, né? Vocês já entenderam que química não é para perguntar para... Vai lá perguntar para Joyce no canal dela.
Outra questão que importa também é a pressão externa, porque isso vai influenciar no quão pressionados estão aquelas coisas na superfície do líquido, né? Quanto maior for essa pressão, mais difícil é das moléculas se soltarem. Então, quanto menor for a pressão externa, mais fácil vai acontecer a evaporação, né? Porque a velocidade vai ser um pouco maior, as moléculas vão estar mais soltinhas ali, diríamos assim. Também vai depender da área da superfície livre. Eu tenho certeza que você já estendeu a roupa no varal toda apertadinha, talvez porque não cabia. E comparando com uma roupa que fica estendida, a que fica esticadinha ali, vai evaporar muito mais rápido a água que estava nela, porque aumenta a superfície livre. Então, a gente já viu isso também em outras situações da vida, mas acho que essa da roupa é a mais comum. Outra coisa que influencia a temperatura do próprio líquido, né? Porque quanto mais quente ele tá, mais agitadas estão as moléculas, mais fácil é para elas saírem, assim, virarem vapor. E a última questão que importa é a umidade. E aí entra a relação com essa questão finalmente, né? Porque quanto mais água já tem no ar, mais vapor já tem no ar, maior a umidade do ar, mais difícil de outras moléculas também evaporarem. Então, quanto maior for a umidade do ar, mais difícil é de acontecer esse fenômeno da evaporação. Então, já está respondido aqui, já tem a ver com isso que a gente está falando. Já já a gente volta na questão. Vamos só terminar a última aqui, que é a última maneira de acontecer a vaporização. Vamos ver se vocês já fizeram isso. Sabe quando você está fazendo alguma comida, sei lá, usando a frigideira, alguma coisa assim, e aí você acabou de desligar o fogo e você vai lá e bota a panela debaixo da água da pia e aí faz, sabe? Esse é o último jeito, que é uma mudança de estado bem rápida, que é chamada muitas vezes de calefação. Então é o barulhinho que representei ele aqui embaixo. E aí, voltando para o exercício, então a gente vai poder responder, né, que o que ele quis dizer, o Tirin quis dizer com não gostar da umidade do ar, não gostar de dias úmidos, ele está querendo dizer que ele se sente mal, né, a temperatura fica difícil de ser mantida, porque para a temperatura do nosso corpo ser mantida, a gente depende do nosso suor evaporar, né? A gente sua justamente para retirar calor do nosso corpo para essa água virar vapor. E aí, como já está úmido, fica mais difícil de acontecer a evaporação, e aí o suor vai ter mais dificuldade para evaporar. E é exatamente aí o desconforto dos dias úmidos, né? Então, a resposta vai ser exatamente a letra B. E aí, gente, vocês tinham visto todas essas maneiras de a água mudar do estado líquido para o estado gasoso? Contem para mim, vocês gostaram? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.